Deus. Palavra do Senhor aberta no livro de Juízes, capítulo de número 19. O texto é bem longo, então nós vamos parafrasear aqui. Juízes, capítulo de número 19, capítulo de número 1. Lara, não precisa colocar aí no telão, porque o texto é muito grande, e os textos que eu for te falando, você vai colocando aí, amém? Pode acender a luz aqui para mim, por favor. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz assim: e sucedeu naqueles dias, quando não havia rei em Israel, havia um certo levita hospedado no lado do monte Efraim, que tomou para si uma concubina de Belém de Judá. E a sua concubina agiu como uma prostituta contra ele, e foi-se embora dele para a casa de seu pai, para Belém de Judá, e esteve lá durante 4 meses inteiros. E o seu marido se levantou e foi atrás dela, para conversar amigavelmente com ela e para trazê-la de volta, tendo consigo seu servo e um par de jumentos. E ela o trouxe para a casa de seu pai, e quando o pai da donzela o viu, ele alegrou-se em encontrá-la. E o seu sogro, o pai da donzela, o deteve, e ele permaneceu com ele por 3 dias. Assim, eles comeram e beberam, e ali se alojaram. E sucedeu-se no 4º dia, quando eles se levantaram, cedo pela manhã, que ele se levantou para partir, e o pai da donzela disse ao genro: consola o teu coração com uns bocados de pão, e depois segue o teu caminho. E eles se assentaram e comeram e beberam os 2 juntos, pois o pai da donzela havia dito para o homem: fica contente, volta-te, e demora-te a noite toda, e deixa com o teu coração se alegre. E quando o homem se levantou para partir, o seu sogro insistiu com ele, por isso ele levantou e foi, e voltou a se alojar ali. Vamos agora lá para o versículo 14. E eles passaram adiante, ou melhor, versículo 12, versículo 11, aliás. E quando eles estavam junto a Jebus, o dia já estava bem declinado, e o servo disse ao seu mestre: vem, rogo-te, tornemo-nos para dentro desta cidade dos jebuseus, e nela nos alojemos. E o seu mestre disse: não nos desviaremos para uma cidade de estrangeiros, que não é dos filhos de Israel. Nós atravessaremos para Gibeá. E ele disse ao seu servo: vem, e aproximemo-nos de uns destes lugares para nos alojarmos a noite toda em Gibeá ou em Ramá. E eles passaram adiante e seguiram o seu caminho, e o sol baixou sobre eles quando eles estavam junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. E eles viraram para aquele lado para entrar-se e se alojar em Gibeá. E quando ele entrou, assentou-se em uma rua da cidade, pois não houve homem algum que os recebesse na sua casa para alojamento. E eis que um homem idoso vinha do seu trabalho no campo ao anoitecer, que também era do monte Efraim, e ele hospedou-se em Gibeá, mas os homens do lugar eram benjamitas. E quando ele levantou os olhos, viu um viajante da rua da cidade, e o homem idoso disse: para onde vais e de onde vens? E ele disse: nós estamos passando desde Belém de Judá em direção à encosta do monte Efraim. Sou de lá e fui a Belém de Judá, mas agora estou indo para a casa do Senhor, e não há homem que me receba na sua casa. Contudo, há feno e forragem para os nossos jumentos, e também há pão e vinho para mim, para a minha criada e para o moço que está com os teus servos. Não há falta de nada. E o homem idoso disse: a paz seja contigo. De qualquer modo, deixa com que todas as tuas necessidades repousem sobre mim, somente não te alojes na rua. Assim, ele o trouxe para a sua casa e deu forragem para os jumentos, e eles lavaram os seus pés e comeram e beberam. Ora,
enquanto eles alegravam seus corações, eis que os homens, presta atenção a partir daí. Ora, enquanto eles alegravam os seus corações, eis que os homens da cidade, certos filhos de Belial, cercaram a casa ao redor e bateram na porta e falaram com o dono da casa, o homem idoso, dizendo: traz para fora o homem que entrou na tua casa, para que possamos conhecê-lo. E o homem, o senhor da casa, saiu até eles e lhes disse: não, meus irmãos, não, eu insisto convosco, não procedei assim, impiamente, vendo que este homem veio à minha casa. Não façais esta loucura. Vede aqui, vede, aqui está a minha filha, uma virgem, e a sua concubina. Estas eu trarei agora para fora, e podeis humilhá-las, e com elas fazer o que lhes parecer bom, mas não façais tamanha vileza a este homem. Os homens, porém, não quiseram atentar a ele. Assim, o homem pegou a sua concubina e colocou-a para fora junto a eles, e eles a conheceram, e dela abusaram a noite toda até a manhã. E quando o dia começou a raiar, eles a deixaram partir. Então, ao alvorecer do dia, a mulher chegou e caiu junto à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava, até que houve luz. E o seu senhor se levantou pela manhã e abriu as portas da casa, e saiu para tomar o seu caminho. E eis que a mulher, a sua concubina, estava caída à porta da casa, e as suas mãos estavam sobre a soleira. E ele lhe disse: levanta-te e vamos-nos. Porém não houve resposta. Então o homem a colocou sobre um jumento, e o homem se ergueu e seguiu para o seu lugar. E quando ele havia chegado à sua casa, pegou uma faca e usou-a na sua concubina, e a dividiu junto com seus ossos em 12 pedaços, e a enviou para todos os termos de Israel. E foi assim que todos os que viram isto disseram: nunca se fez, ouviu algo desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Considerai-o, tomai conselho e falem o que pensam. Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se reuniu como um só homem, desde Dan até Berseba, com a terra de Gileade, junto ao Senhor em Mispa. E os chefes de todos os povos e todas as tribos de Israel apresentaram-se na Assembleia do povo de Deus, 400.000 homens a pé, que desembainhavam a espada. Até aqui. Amém? Oh, glória a Deus. Amados irmãos, nessa noite nós vamos ministrar um texto longo, mas uma história extremamente interessante. Uma história interessante que muitos não conheciam, não leram ainda na palavra. Essa palavra conta a história de um homem que morava nas montanhas de Efraim, e que ele havia contraído para si uma concubina. E chega um certo momento, aquela concubina agiu com ele como se fosse uma prostituta. Ela o traiu. E ela foi e fugiu, foi para a casa de seu pai, lá em Belém. E de repente esse camarada ficou por lá 4 meses. Obviamente o coração desse homem ardia pelo coração daquela mulher. Ele resolveu ir até lá. E chegando lá, o pai daquela concubina, daquela sua concubina, se alegrou em vê-lo. E ele ficou ali durante 3 dias. No do quarto dia, ele querendo ir embora, o sogro dele fala: não vai não, come um pedaço de pão aqui e tal, e vai. Ele comia o pão, bebia ali e não ia embora. No 5º dia, a mesma coisa, até que ele decidiu: não, hoje eu preciso ir embora, eu tenho que ir embora. Pegou ali a sua concubina, a amasa, pegou ali o jumento que ele tinha, o servo que estava com ele, e foram embora. E eles indo embora, caminhando, ele não quis passar a noite em terras estrangeiras. Ele quis estar ali próximo das tribos, em uma das tribos de Israel. E o que acontece? Eles chegam e
resolveram ficar em Gibeá, que pertence à tribo de Benjamim. Benjamim é uma das 12 tribos de Israel. E o que acontece? Quando ele chega lá, ele não achou ninguém que desse para ele um pouso. Ele não achou ninguém que oferecesse para ele um lugar para ele ficar, para ele dormir, junto com a sua concubina, que desse uma pastagem para os seus jumentos, que servisse uma comida para eles ali. E eles estão ali numa praça, de repente vem um senhor, um idoso. E esse idoso fala para ele: o que vocês estão fazendo aí? Não, nós estamos aqui porque não apareceu ninguém para nos dar um pouso e tal, não apareceu ninguém para nos dar uma acolhida. E não, vocês não vão ficar aqui não, vão para a minha casa, que lá vocês terão um pouso, vocês terão comida, os meus servos tratarão dos seus jumentos e tal. E beleza, eles foram para lá. Chegou lá, como era costume da época, lavaram os pés deles, serviram comida, eles estavam se alegrando ali. Mas existia no meio daquela tribo um povo ali chamado de filhos de Belial. E eles vamos falar no português bem claro aqui, eles tinham certos costumes de pederastia. E eles vão até a casa daquele homem, daquele senhor, e gritam lá: ó, põe para fora esse cara que está aí na tua casa, que nós queremos conhecê-lo. Conhecê-lo não é conhecer, não é de conhecer normal, não. Eles queriam práticas sexuais com aqueles homens. E aí o velho veio e fala: não faz isso não, velho. Não faz um negócio desse não. Eu tenho uma filha donzela aqui, tem a concubina dele, vocês podem fazer, humilhar elas o tanto que for, a minha filha nunca conheceu o varão, vocês podem fazer o que quiser, mas não faz uma temeridade dessa não. Mas aí o que acontece? Eles pegam e jogam aquela concubina lá no meio dos homens, e aquela concubina é abusada a noite inteira, ela é estuprada a noite inteira, humilhada a noite inteira. Quando o sol está raiando, eles liberam a mulher, e a mulher vai até a casa do velho, e ela bota a mão na soleira da porta, ela bota a mão e fica lá. O homem que era o seu concubino ali, no caso, né? Sei lá se existe essa palavra, mas o homem que havia ido buscar ela, pega e fala o seguinte, abre a porta e vê ela lá, e fala: levanta, vamos embora, vamos sair daqui. Ela não responde. E aí ele percebe que ela está morta. E ele pega o corpo daquela mulher, coloca sobre o jumento e vai embora. E quando ele chega lá na sua casa, lá nas montanhas de Efraim, ele parte o corpo daquela mulher em 12 pedaços, representando as 12 tribos de Israel. E ele manda uma parte para cada tribo de Israel. Presta atenção, que aqui começa a nossa mensagem dessa noite. Quando esse homem, ele corta essa mulher em 12 partes e manda para as 12 tribos de Israel, se levanta uma fúria nas tribos. Por quê? Porque até então nunca havia acontecido algo parecido. E se levantam de todas as tribos 400 mil homens. E eles resolvem que eles iriam pelejar contra a tribo de Benjamim. E eles resolvem lutar, resolvem como se excluísse a tribo de Benjamim. E as outras 11 tribos vão lá e vão para arrebentar com eles. E começa uma batalha entre eles, entre as tribos de Benjamim. Em alguns pedaços, a tribo de Benjamim leva uma certa vantagem, mata 18 mil, mata 2, eles vêm e matam tantos e tal, aquele negócio todo. E o que acontece? No final de tudo isso, por causa de uma situação de pecado, por causa de uma situação de pederastia, por causa de uma situação de querer viver algo que Deus não criou o homem para isso. Por causa dessa situação e dessa guerra, cerca de 65 mil homens são mortos.
por causa de uma mulher, por causa de um pecado. E as pessoas, quando nós paramos para entender essa história, nós começamos a pensar, aí nós começamos a lembrar de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra também tinha essa prática, mulher com mulher, homem com homem, essa confusão toda aí. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra, que hoje não nasce nem nada naquele lugar, só tem enxofre e sal naquele lugar e pedra. A tribo de Benjamim foi quase toda dissipada. No final, houve até um conserto, porque a tribo ia acabar, porque eles sequestraram todas as mulheres daquele lugar. E a tribo ela ia acabar, porque o que reproduz é homem e mulher. Não é homem com homem, nem mulher com mulher. E o que acontece? Lá em Sodoma e Gomorra, eles tinham essa mesma prática. E Deus destruiu aquela cidade. Eu quero trazer isso para os dias de hoje. Eu quero trazer essa história para os dias de hoje. Nós estamos vivendo um tempo em que nós não estamos muito longe de Sodoma e Gomorra, não. Nós não estamos muito longe da prática que esses homens fizeram que não. Hoje você vai, eu estava no monte, sexta-feira passada, eu, o Yuri e o Maciel. E nesses 9 anos que eu moro aqui, eu nunca vi o povo tão uriçado igual estava naquela sexta-feira. Uma pornografia violenta. Pessoa, você sai nas ruas aqui pelas madrugadas, você vê cada coisa que só o sangue de Jesus tem poder. O homem trocando a mulher por outro homem, a mulher trocando o homem por outra mulher, a mulher usando o seu corpo da forma que abomina aos olhos do Senhor, e o homem também. E o pior, achando que isso é normal, achando que não, está tudo normal, tá, vale tudo, igual aquela música do Tim Maia, né? Vale o que vier isso mesmo, né? Só que ele ainda fala, né? Só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher, só que agora está ao contrário. E em detrimento dessas coisas que estão acontecendo, em detrimento dessa pederastia que está acontecendo no mundo, nós temos visto aumentados os casos de pedofilia, nós temos visto aumentados os casos de casamento, de pessoas sendo contaminadas pelo vírus da AIDS, e não é nem porque é uma prática homossexual, mas é porque hoje homens casados procuram homossexuais a terem relações com eles. Mulheres casadas traem seus maridos e depois a pessoa descobre que está com uma doença terminal. O Facebook vai bloquear esse vídeo. Tenho certeza. Vai bloquear esse vídeo. Glória a Deus, se bloquear, o problema é deles, não. O negócio é o seguinte: as pessoas hoje, eu tenho uma pessoa que eu conheço já há algum tempo, e ele me contava das peripécias que ele fez antes de Jesus entrar na vida dele e tirar ele dessa vida. Ele ia à igreja e seduzia os homens da igreja. Às vezes as pessoas acham que estão imunes. Se você não tiver o precioso sangue de Jesus sobre a sua vida, todo mundo é sujeito à queda. Todo mundo. Que é isso, pastor? Está doido? Sou homem? Eu não estou falando que você não é. Eu não estou falando que você não é. Mas você pode gostar de assistir uma pornografia entre homens. Você pode gostar de assistir uma pornografia entre mulheres. E isso vai aviltando a sua mente.
E quando você menos pensa, num belo dia você está lá em São Paulo, passeando lá, ninguém te conhece, você encontra alguém e acaba caindo. O diabo ensina a fazer, mas ele não ensina a esconder. As pessoas hoje, nós temos visto, eu tenho visto aqui na cidade de Roteiros, situações muito esquisitas, umas coisas muito estranhas, para uma cidade desse tamanho. Eu morei em capital muitos anos, morei em cidade grande muitos anos, e isso eu já via lá, mas agora chegou aqui. E nós temos filhos adolescentes, filhos jovens, e se nós pais não ensinarmos para eles, que é abominação aos olhos do Senhor, nós estamos entregando nossos filhos de bandeja ao pecado. E as pessoas acham que hoje você não pode vir para a igreja e pregar sobre isso. Você pode ser preso por homofobia, você pode ser preso por isso, você pode ser preso por aquilo, você não pode falar sobre isso, tá? Mas acontece que o meu Deus, ele fala lá no livro de Levítico, que é abominação. E aquilo que é abominável aos olhos de Deus tem que ser abominável aos meus olhos também. Nós temos que ter algo no nosso coração. Devemos amar a todos, mas não aceitar a prática de todos. Devemos amar a todos, pregar o Evangelho, mas jamais aceitar a prática. Aquela mulher, ela foi estuprada por sei lá quantas pessoas, mas deve ter sido bastante, porque a mulher morreu. A palavra diz que ela morreu, ela voltou, ela conseguiu chegar à porta de uma da casa do velho, e ela morreu. E o marido dela lá, na qual ela era concubina, picou ela em 12 pedaços. Eu quero falar uma coisa aqui para os jovens, principalmente para os jovens. Eu trabalhei muitos anos na madrugada, trabalhei muitos anos vindo de madrugada para casa, e não foi nenhuma nem duas vezes que eu vi aí mocinhas perambulando aí, umas quebradas meio esquisitas aí, por onde eu passava de carro. Toma cuidado com isso. A Bíblia fala que o leão está ao nosso derredor, rugindo como um leão. Às vezes você acha, não tem problema, todo mundo me conhece. É por te conhecer mesmo, que marca a hora que você passa, que marca o caminho que você faz, e quando você menos pensa, ele te pega, te chucha dentro de uma casa aí, te estupra, arranca a tua cabeça fora, mata você, e depois a gente só vai desfilar para fazer um culto fúnebre para você. As pessoas têm que entender que nós não estamos vivendo de brincadeira. Domingo, quando acabou o culto aqui, eu saí, quando eu passei em frente ao central ali, tinha um bando de gente lá, entendeu? Uma pederastia danada, um povo sem vergonha, entendeu? Apontando para o carro da gente. Estou falando que se estiver ouvindo aí, sabe que eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Apontando para o carro da gente, quase que dançando pelado lá no meio da rua. E não é porque eu sou cristão, que eu sou crente, que eu tenho que compactuar com isso não. Faz da sua vida o que você quiser, mas respeita os outros. Respeita as pessoas que estão passando na rua. Tinha senhoras saindo da missa e indo embora. Tinha outras pessoas saindo dos cultos e indo embora. E estava aquela pouca vergonha lá no meio da rua. E as pessoas querem achar isso normal. Isso não é normal. Crente não compactua com essas coisas. Ah, pastor, mas se o outro candidato tivesse ganhado, todo mundo ia estar pulando. Tá, tudo bem, poderia estar até pulando. E se estivesse fazendo a mesma coisa, eu ia estar metendo pau aqui do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque eu penso o seguinte:
Respeito é bom e cabe em todo lugar. Respeito é bom e cabe em todo lugar. A igreja do Senhor, ela deve estar preparada para o que está vindo por aí. Porque é isso aí que está chegando aí. É isso aí que está chegando aí. Pessoas que não têm um pingo de respeito pelos outros. Pessoas que não têm um pingo de escrúpulo. Pessoas sem vergonha, que acha que pode fazer o que quiser na frente de quem quiser. E aonde fica a situação de um pai que nem eu, que estava com o carro com a minha família inteira, com as minhas filhas inteiras? Aonde que eu fico nessa história toda? O senhor não pode falar nada porque o senhor é pastor. Pois é, só que antes de ser pastor sou homem e sou pai. Antes de ser pastor sou homem e sou pai. Pastor, mas não tem nada a ver, pastor, estava comentando. Tem tudo a ver. Para quem passou lá e viu, sabe que tem tudo a ver. Esse homem aqui, ele foi traído, ele arrumou essa concubina, ele foi traído. E a mulher foi embora, ele ficou 4 meses na casa do pai. Ele amava essa mulher, ele foi atrás dela. Ele foi atrás dela, e indo atrás dela, o que acontece? O sogro dele recebe ele bem. Ele poderia ter ficado lá, ele poderia ter agido lá. Ah, não, vamos ficar morando aqui, ter ficado numa boa, mas não, ele quis ir embora. E ele não quis morar em terras estrangeiras, ele não quis passar a noite em terra estrangeira. E aí ele pega e vai para um lugar onde estava ali a tribo de Benjamim. E chega lá os próprios, os filhos de Belial. Vai lá e estupra aquela mulher, detona aquela mulher, acaba com aquela mulher, a ponto da mulher morrer. Agora, o que mais me chama a atenção nessa história é o fato desse homem pegar esta mulher, colocar ela em cima do burrinho, ir até as montanhas de Efraim, até a sua terra, e chegar lá e ele pica essa mulher em 12 partes. Ele não precisou falar nada, ele não precisou falar uma palavra. O simples gesto que ele teve mostrou para as outras 11 tribos o que tinha acontecido. E se levantam em fração de poucas horas 400.000 homens das outras tribos para destruir a tribo de Benjamim. Trazendo para os dias de hoje, vocês sabem que eu fui militar durante muitos anos, e as piores ocorrências que a gente pegava eram 2 ocorrências. Era uma ocorrência envolvendo pedofilia e ocorrência envolvendo estupro. Até na própria cadeia, quando entra uma pessoa com esse tipo de crime, dificilmente ela vai sair viva de lá. Pastor, você está fazendo apologia à violência? Não. Entra no Google e dá um Google, como diz o Bolsonaro, né? Dá um Google aí e pesquisa. Eu sempre falei isso. Se você cria uma criança sem limites, ele vai se tornar um adolescente sem limites. Ele vai se transformar num jovem sem limites, num adulto sem limites, num velho sem limite, porque não foi lhe dado o puxão de orelha na hora certa, não lhe foi falado a verdade na hora certa. E aí depois que o cara tem 200 anos, ele vai querer consertar? A gente tem que começar a parar com essa hipocrisia de não sentar com os filhos da gente e falar a verdade. Olha, se você fizer isso aqui, tem essa consequência. Ó, se você fizer isso, tem essa consequência. Se eu não estou enganado, o povo judeu
a partir dos 5 anos de idade. Eu não sei se são 616 ou se são 606 leis que eles têm que decorar. Eles têm que saber. Ah, pai, hoje eu quero cortar a minha barba. Não, porque a Bíblia fala que o óleo é precioso que desce sobre a barba de Arão, então você tem que ter barba. Ah, pai, eu queria usar uma camisa mais folgada, assim. Não, você tem que usar o cinto, porque o cinto separa o samaritano de não sei quem, e por aí vai. O que está faltando para nós pais hoje é ser pai de verdade. O que está faltando para nós como pai hoje é chegar nos nossos filhos, falar a verdade, mas se precisar de usar a vara, usa a vara também. O que está faltando para nós pais hoje é ter a consciência de que os nossos filhos não nos terão para a vida inteira. Tem muito filho mal preparado aí. Tem muito filho aí que é a vergonha do pai e da mãe. Porque o pai deu tudo que queria, a mãe deu tudo que queria. Ai, filhinho da mamãe, chuchuzinho, né, Vanessa? E tal, que não sei o que, e tal. Você merece o Xbox 2099. Nem surgiu ainda, mas vai inventar pra você. Ah, pai, eu quero o celular, o iPhone 29. Ele vai vir com passagem especial para Saturno. Eu vou conhecer Saturno e tal, porque vai ser feito para mim. O iPhone 29. Ele custa 150 mil reais. Aí você vai lá e parcela na Casas Bahia em 8.700 vezes. Mas dá um iPhone 29. Professor. Vai lançar daqui 5 anos, mas você já está pagando o iPhone 29. Você está estragando teu filho. Você está estragando teu filho. Teu filho, tua filha gosta de andar de carro, não gosta de andar a pé nem a porrete, mas nunca te oferece para lavar o teu carro. Ou lava o carro lá para mim. Ah, eu não, eu tenho vergonha, não posso, meus colegas vão ver, de jeito nenhum. Não lava o carro, não ajuda a mãe em carro, não faz nada. E aí você está criando um ser sem limites, a ponto de chegar ao que nós lemos aqui, de achar normal bater na porta da casa de um cidadão e mandar o convidado deles, achar normal o dono da casa botar o convidado para fora, porque o cara queria conhecer ele. E conhecer não é conhecer de oi, tudo bem, a paz do Senhor. Não é isso não. Queria conhecê-lo sexualmente falando. Abre aí para mim, Romanos capítulo 10, capítulo 1 aí, versículo 20. Vamos lá, vamos estudar um pouquinho a palavra. Romanos capítulo de número 1. Vamos lá, gente. Vamos passear na Bíblia aí para nós aprender. Romanos capítulo 1, versículo de número... Vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo de número 24. Põe lá para nós, Mário. Romanos 1, 24. Vamos pegar nossa varinha da aprendizagem. Paga a luz aí para nós. Por isso também Deus os entregou as suas. Em algumas Bíblias está escrito paixões aí, ó. De seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Vai lá. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Sabe o que é isso aqui? Pois esses mudaram a verdade de Deus. Marcelo e Vanessa, vem aqui na frente. Vem aqui. Bora para
perder tempo não. Vamos lá. Olha lá, ó. Fica um de frente para o outro aí. Pois estes mudaram a verdade de Deus. Vem cá também, ó. Aqui na frente. Vem também, Lavinho. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira. Qual que é a verdade de Deus? Fique de frente para ele, fique de frente para ele. Essa aqui é a verdade de Deus. Homem e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Vira para o Ian, vira para ela. Honraram mais a criatura do que o Criador. Que o Criador que é bendito eternamente. Passa o próximo. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. O que é o uso? O que é mudar o uso natural da natureza? O uso natural de seus corpos. Isso aqui é normal. Isso aqui é mudar a natureza. Basta. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros. Está rindo aí, né? É homem com homem mesmo. Uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Abominação. Desde sempre. Passa. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Quem não entendeu? Quem não entendeu? Pode acender a luz aí. Todo mundo entendeu? Ficou claro o objetivo? Só tem um outro detalhe. Pastor, o senhor é doido. Você não pode falar um negócio desse no culto, não. Isso é estudo bíblico. Não posso? Fala para o Espírito Santo para ele falar, para eu não falar. 2014, está o sargento Márcio, na época cabo, andando ali em frente ao quartel ali. De repente me pega um sujeito lá, mantendo relações sexuais com um animal, um cachorro. Ele também está enquadrado nisso aí que nós lemos aí. Deus fez macho e fêmea, e cada um para a sua espécie. A minha espécie não é cachorro. Tem gente que fala que o homem veio do macaco, só se ele veio, porque eu não vi não. Eu não tenho nada de macaco em mim não. Tem nada. Nem pelo não tem. Não tem rabo aqui. Não tem nada disso não. Mas tem gente que se apaixona por umas coisas meio esquisitas. Tem gente que se apaixona por cachorro, vaca, essas coisas aí. Tem gente que tem essas paixões meio estranhas aí, velho. E ele está enquadrado lá em Romanos também. Vocês devem estar pensando, esse pastor é doido. Que mensagem mais doida é essa? Mas eu falei para vocês que nós iríamos dar um salto. Lembra que eu falei? Nós iríamos dar um salto. E nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo que nós não devemos negociar os nossos princípios e ensinamentos. Se o teu pai tinha essas práticas esquisitas aí,
tem que ter quebrado em você, ué. Se a tua mãe tinha essas práticas estranhas, você tem que ter sido quebrado em você. Se você pensa, tem uns pensamentos meio voados, olha meio diferente, vem cá que nós vamos orar, nós já vamos repreender esse espírito imundo que está no seu. Ué. Olha para outro homem, deseja outro homem. Olha para outra mulher, deseja outra mulher. Está errado. Se você é casado, você está errado. Se você é solteiro, muito mais. E as pessoas hoje acham isso a coisa mais normal do mundo. Não, porque me dá uma prova de amor. Tá bem, eu vou te dar uma prova de amor. Nós vamos sair na 3. Tá repreendido em nome de Jesus. Você, esse outro aí, essa outra mulher, porque isso aí, a mulher que se sujeita a uma coisa dessa, e o homem que se sujeita a uma coisa dessa aí, meu filho, ele está totalmente fora da palavra. Se o próprio Cristo não divide a noiva dele com ninguém, é tu que vai dividir? É você que vai dividir? Outro dia eu saí do culto, eu e a pastora, não lembro se os meninos menores estavam com nós. Passei em frente à igreja ali na praça. Uma menina ficando com 3 camaradas ali. Falei, gente do céu, só que ela tem 3 bocas? Vou mais além. Estou deitado lá na minha cama assistindo o Discovery, né? Tranquilo lá. Uma casa para baixo da minha lá tem um padrão de relógio deles, aqueles que eles fazem aquele murinho, aquela entradinha assim, o padrão do fundo. Entrou lá, eu vi um barulho esquisito, eu cheguei na janela, olhei. Entrou uma moça, entrou um cara, o cara ficou do lado de fora, ficou do lado de fora ali, passa uns minutos, sai o cara e entra o outro. Eu falei, então não tem errado ali, ué. Ô Jesus, por que eu não tinha uma bombinha cabeça de negro ali para me jogar lá? Não tinha. Mas tem uma pior ainda, em frente à janela do meu quarto, alta janela. O camarada pulou o muro, tinha um pé de limão lá e pulou o muro. Isso não é de madrugada não, tá? Isso é 9 horas da noite. Ajudou o outro a pular. E o pé de limão só balançando depois lá. Falei, Jesus tem misericórdia. Quando essa cavalgada que tem aqui, vinha aqui em cima, vinha aqui, virava aqui, tinha aquele show, aquela palhaçada tudo ali, vocês não têm noção do que eu via onde eu moro ali. Eu quero dizer para vocês que nós estamos muito parecidos com Sodoma e Gomorra. Estamos vivendo num mundo que filho não respeita pai. Estamos vivendo num mundo que tudo é novidade. Apareceu um tal de PAN aí agora, que é PAN, é todo mundo, e esse negócio todo. E eu, cada dia que passa, eu tenho a plena convicção que eu não sou daqui. Eu não sou desse mundo aqui não. O lugar para onde eu vou tem essas coisas não. E eu quero dizer para você, não se conforme com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Eu não estou pregando aqui intolerância com opção sexual de ninguém, não é isso. Não é isso. Nós não temos que ser intolerantes com ninguém. A palavra diz que nós devemos amar e pregar o evangelho a essas pessoas. A todas as pessoas. A Bíblia fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer, quem tiver a sua vida transformada pela palavra. Não estou pregando intolerância aqui sexual com ninguém, até porque o corpo é da pessoa, ela faz dela o que ela quiser. Eu sei que o meu corpo é morada do Espírito Santo. Agora, nós não podemos aceitar o que está errado. A nossa constituição de vida é a palavra de Deus.
É a palavra de Deus. Não tem outra. É a palavra de Deus. Aquilo que fugir disso aqui, eu estou fora. Aquilo que fugir do que o Senhor ensinou, eu estou fora. Aquela mulher que foi pega em flagrante de adultério. Olha que interessante. A mulher foi pega em flagrante de adultério. O povão já veio com as pedras na mão, empurrando ela, dando supaco nela, e ela tinha que ser apedrejada pela lei. E Jesus estava lá escrevendo no chão lá. Escrevendo no chão lá. O que Jesus estava escrevendo, ninguém sabe. Alguns teólogos falam que Jesus estava escrevendo o pecado de cada um daqueles que estavam ali. Mas ele estava lá escrevendo no chão. E aí quiseram testar Jesus. Ô Jesus, aqui ó, essa fulana aqui foi pega em flagrante de adultério. Gente, presta atenção. Você ser pego em flagrante de adultério, você foi pego cometendo o ato. É diferente de alguém aparecer lá na sua casa e falar assim: a sua mulher está te traindo, cara. É diferente. Flagrante é algo de momento, é no calor. Então aquela mulher foi pega no flagrante. E o que Jesus faz? Jesus continua lá escrevendo, e eles doidos para ele falar: mete a pancada nessa mulher aí, ué. E no entanto Jesus fala o seguinte: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí o que acontece? Do mais velho ao mais novo, todo mundo foi embora. Porque com certeza cada um lembrou das suas falhas ali, lembrou dos seus pecados. E Jesus levando, olha para aquela mulher: uai, cadê aquelas pessoas que estão te acusando aí, não sei o quê? Não, elas foram tudo embora e tal. Filho, vai-te em paz e não peques mais. Vai e não peques mais. As pessoas hoje querem só ouvir o vai, mas esquece de não peques mais. Se você tem um problema e você precisa consertar esse problema, conserte isso com Deus. Se você tem desejos lascivos, conserte isso com Deus. Se você olha para a tua irmã, cobiçando a tua irmã, conserte isso com Deus. Se você está lá e de repente, de madrugada, você acorda, não tem nada a fazer, eu pego o celular, e vai a noite inteira ali, conserta com Deus. Não utilize o seu corpo, a sua mente, os teus braços, as tuas pernas, as tuas mãos, tua boca, o teu nariz, o teu ouvido, para aquilo que Deus abomina. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. E talvez você pode pensar o seguinte: os pastores devem odiar. Não. Sabe por que não? É uma alma. Independente de ser prostituta, homossexual, heterossexual, bissexual, pano, sei lá quanta, LGBTQI, sei lá o que, nós temos pessoas do nosso convívio que pega a Bíblia, vem para o púlpito e prega, fala um monte de coisa bonita, mas só Deus, Ele e o diabo sabem o que ele é dentro de casa. Existem pessoas assim. A Bíblia fala que que pessoas vão falar assim: Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônios, eu fiz isso e fiz aquilo. E Jesus vai falar só: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Ser crente dentro da igreja é muito fácil.
Eu lembro de uma historinha, eu não lembro quem que contava. Eu não lembro se era o pastor Eliel ou se foi o pastor Josiel que contou essa história. Que tinha uma criança que chegou um dia perto do pastor e falou assim: pastor, deixa eu morar na igreja. E o pastor pegou e falou: você lembra quem contou essa história? Josiel. Deixa eu morar na igreja. Aí o pastor falou: mas por que você quer morar na igreja? Não, porque aqui na igreja meu pai é legal, meu pai é bacana, ele brinca com as crianças, ele brinca comigo, ele e tal, mas chega em casa, ele bate na minha mãe, ele bate nos meus irmãos, ele deixa faltar as coisas para nós. Então deixa eu morar na igreja, porque aqui pelo menos na igreja ele é legal com nós. Ser crente dentro da igreja é fácil. Ser crente dentro da igreja é fácil. Mas ser crente fora daqui, meu amigo, aonde não tem o teu pastor para te olhar, aonde não tem a tua pastora para te olhar, aonde não tem um irmão ali para ser testemunha tua, aí é que são elas. E nós temos que começar a entender o seguinte, e nós vamos encerrar por aqui. A palavra de Deus fala uma frase que tem muito crente aí que fica fazendo de besta, fica fazendo de bobo, e não percebe o que ele está arrumando. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, e eu vou contar para vocês, eu não devia nem contar isso para vocês, mas eu vou contar porque eu tenho certeza que ninguém nunca ouviu isso. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ninguém nunca ouviu isso, né? Ou está todo mundo morrendo de medo e não ouviu nenhum glória a Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Quando a gente prega umas mensagens assim, isso é um chacoalhão que Deus dá na igreja, sabe para quê? É para você não cair mesmo. De vez em quando, vocês veem que a gente prega umas mensagens assim, é como se você fosse um cinto de como é que fala aquele que a gente passa caol que brilha? Como é que chama aquele material ali? Não é cor, é bronze. É tipo bronze, né? Que você passa e brilha, né? De vez em quando aparecem uns crentes aqui que estão meio tá precisando de um caol, sabe? Aí Deus manda pregar umas mensagens assim, que é para ele dar uma burilada no cara, para o cara voltar a brilhar. Porque tem crente que ele sai do culto de sexta-feira, chega no sábado, culto de jovens, no domingo, na segunda-feira ele começa a apagar. Aí ele vai apagando, na terça ele vai apagando, na quarta. Aí chega na quinta-feira, Jesus é o nosso convidado. Aí Jesus vai lá e lê lá e desperta. Aí ele chega de novo na sexta, chega no sábado, aí chega no domingo, mas aí chega na segunda ele começa a apagar de novo. Então sempre o Senhor manda umas mensagens dessas assim, para jogar um caol na pessoa, para a pessoa dar uma brilhada e brilhar por mais tempo, né? Você não pode brilhar só sexta, sábado, domingo e quinta-feira. Você tem que brilhar todo dia. Você tem que ser crente todo dia. Você tem que ser luz todo dia. É difícil? É, mas se você tiver azeite na tua botija, tu cresce. Se tu tiver azeite na tua botija, tu vai longe. Você tem que ter azeite na botija. Se você não tiver, meu irmão, se você não tiver azeite na botija, tu não cresce. Tu fica apagado. E a coisa mais feia do mundo é um crente apagado. Aquele crente que você olha para a cara dele assim, pelo amor de Deus, parece que esse cara foi batizado com um pote de vinagre. Misericórdia. O cara só abre a boca para reclamar. Tudo o cara é reclamar. Não, pastor, eu não aguento mais a vida, eu quero morrer. Então morre. Quer morrer? Tem 1001 maneiras de você morrer. Você quer morrer? Ou morre Jesus te levando, salvo, ou morre o inimigo te levando para o inferno. Tem duas opções.
Quando eu trabalhava lá em Belo Horizonte, teve um dia lá, realmente eu vi que o cara queria mesmo. O cara subiu no 10º andar do prédio, vou pular! Eu vou pular! Aí o povão aqui embaixo, pula, pula! Não pulou nada, o bombeiro pulou no pescoço dele lá e tirou ele de lá. Tem um tanto de gente se escondendo atrás de uma depressão que não tem. Se escondendo atrás de uma depressão que não tem. Porque quem teve depressão, quem sofreu de depressão, ele olha para a cara da pessoa e fala, poxa, esse cara não está bem. Agora tem gente que não tem nada. A pessoa simplesmente, ela é entendeu? Tudo dela, ela é vitimista, tudo é ela, tudo o problema dela é maior do que o de todo mundo. E ela não faz nada para mudar o problema dela. E aí ela simplesmente fala, não, eu estou com depressão. Depressão é doença da moda. Ah, vai viajar, senhor. Vai criar vergonha na cara. A pessoa precisa ter que criar vergonha na cara. Se entope de remédio e fala que está depressivo. Eu tive síndrome do pânico. Eu sei o que é isso. Eu sei o que eu estou falando. Eu não saí no portão da minha casa. Era 24 horas no escuro do quarto. Tomando remédios pesadíssimos. E eu sei que tem muita gente que aproveita dessa situação, se vitimiza. Porque quem sofre de uma doença dessa, a pessoa, ela entristece de uma tal maneira que até o sentido da vida ela esquece, ela perde. Para ela a vida não tem mais sentido. E eu queria, não estou jogando praga em ninguém não, eu não sou Balaão para jogar praga em ninguém não. Mas eu queria que essas pessoas que ficam falando, eu estou depressiva demais, não sei o quê. Só um dia, sentiu o que é isso. Jesus sentiu isso lá no Getsemane. Quando ele estava para ser entregue, e ele ia lá nos apóstolos, nos discípulos, e se dormiram, e vocês não podem vigiar comigo 1 hora. E a palavra fala que ele suava sangue. Eu estudei um livro e o médico falava que quando acontece isso, a pessoa está no mais alto nível de estresse. E aí eu fico imaginando as pessoas que têm coragem de falar, não, eu estou com depressão, tal, não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente, para com isso. Vigia. Não chama a existência para a sua vida algo que você não viveu. Não chama isso para a tua vida, não. Porque se você pegar um troço desse aí, amado, isso não é só oração que resolve, não. Isso não é só oração, não. Eu fiquei 25 dias sem conseguir orar. Emagreci 15 quilos em 10 dias. Para me virar na cama, minha mulher tinha que me virar. Eu não tinha força para virar na cama. Se alguém está duvidando do que eu estou falando aqui, quem conhece o Natal eletricista ali, Natalzinho pequenininho? Ele que me levou para Belo Horizonte 2 vezes. Ele que me levou. Eu não conseguia dirigir. Então, o que eu quero dizer para vocês, não fica chamando essas coisas para a tua realidade, não. Porque você não tem noção do que é isso. Aquele homem, quando ele divide aquela mulher em 12 partes, ele estava mostrando para o povo de Israel que existia no meio do povo de Israel um povo diferente ali, que a Bíblia chama eles de filhos de Belial. Eles estavam dentro de uma das tribos de Israel. Nós chamamos a igreja de quê? Aprisco, Arraial. Nós não chamamos aqui assim? Igreja. Existem filhos de Belial também no nosso meio, gente, que tem esses pensamentos, que quer ver a destruição, quer abusar do outro.
Por isso que nós devemos vigiar e orar. E não simplesmente ficar com cara de paisagem aí olhando para o tempo. Uma mensagem como essa aqui é para te fazer acordar. É para você entender e ver os caminhos que você está andando, os caminhos que você está passando. É para você ver quem está se achegando a você aí e tal, como quem não quer nada. Tem umas coisas que acontecem com a gente aí que é difícil. E a gente tem que saber lidar com essas coisas. Amém? Amém. Quem entendeu a mensagem? Amém. Todo mundo entendeu aqui que não é preconceito nenhum contra quem é homossexual, contra quem é lésbico, contra quem é o alfabeto inteiro, contra quem é pan, não é preconceito nenhum contra isso. Só que nós pregamos a verdade. Pregamos a verdade e doa quem doer. Quem quiser aceitar bem, se não quiser aceitar, é problema dela com Deus para lá. Amém? Vamos ficar de pé, vamos abrir as nossas rodas aí. Deus abençoe a sua vida, fique na paz desse grande amor de Deus.